um secretário de cultura, ele não precisa saber nada de cultura? Precisa saber entender de políticas culturais. Isso seria o quê? Isso não quer dizer que ele tem que ter capacidade de analisar cenários culturais, de definir políticas públicas de cultura e que implica hoje no Brasil de garantir fomento à cultura e de articular o fomento à cultura com o fortalecimento do campo cultural e da economia da cultura no Estado. Agora que eu fui entender a tua pergunta, é por causa de uma declaração do secretário de Cultura, Yuri. Eu olhei hoje, eu não sei se ela foi feita hoje. Não sei se tu olhaste, mas viralizou. Ele dizendo que um secretário de Cultura não precisa entender de cultura. Aí, como eu não olhei o contexto todo, eu não posso nem formar aqui uma opinião completa. Uma opinião completa. Porque às vezes a pessoa diz uma frase dessa, mas ela está dentro de um contexto, né? Como a gente acabou de dizer aqui, por exemplo, um dos melhores ministros da saúde nós tivemos, o José Serra, é economista. Então, ele precisa entender de políticas para a saúde. Então, eu não acredito muito, eu acredito que essa fala ela pode ter sido tirada de contexto, mas eu também acho muito temerário que uma pessoa que ocupa uma pasta de determinado... seja de cultura, se eu sou ministro da economia, eu dizer, não entendo de economia. É complicado, né? Uma declaração dessa. Mas é preciso analisar o contexto. É preciso analisar o contexto. Eu me lembro de quando eu fui convidado para assumir a presidência da Fundação Municipal de Cultura, eu me lembro que muita gente questionou o que um professor universitário estava fazendo que eu não era da cultura popular. Então havia uma confusão entre quem era da cultura popular, que é uma expressão cultural, com a universidade. A universidade faz parte do campo cultural, né? E eu sei que do ponto de vista da gestão pública, quem assume qualquer responsabilidade, ela tem que estudar o que ela vai implementar, porque ela não pode ignorar o que as decisões, ignorar os cenários, porque a decisão é dela. Um bom exemplo que nós tivemos recentemente no Maranhão foi o caso de Carlos Lula. Carlos Lula não só conduziu a Secretaria de Saúde no momento de uma das maiores crises, da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, como ele conseguiu se posicionar como gestor da saúde, que ele foi coordenar o Fórum Nacional de Secretários de Saúde. E há um aspecto que passou muito despercebido da população brasileira naquele momento, por conta das posições negacionistas do Ministério da Saúde na época. O Lula vai ocupar um papel-chave do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, não só no Maranhão, mas no Brasil também. Quer dizer, mas assim, como eu tive a oportunidade de conviver com Lula, todas as vezes que você conversava com Lula, era uma pessoa que tinha bastante conhecimento do métier que ele estava. Agora, eu entendo, e eu digo por experiência própria, da minha experiência como secretário de Direitos Humanos, que muitas vezes você não precisa dominar todos os assuntos, mas você precisa ter compreensão da política e ter a capacidade de formar uma equipe que domine o tema e com capacidade de intervenção. Por exemplo, na área de direitos humanos, a gente lida muito com a questão da legislação, com jurisprudência, conhecimento jurídico. Eu não sou formado em comunicação e jornalismo. Mas assim, na época, a gente conseguiu formar uma boa equipe, e uma boa equipe com quem eu aprendi muito do ponto de vista da legislação brasileira e da legislação internacional sobre direitos humanos. Quer dizer, sobretudo quando você lida com áreas complexas, você não vai achar que você entende de tudo. Mesmo que um médico seja o secretário de saúde, ele não é especialista em todas as áreas de saúde. E tem um fator principal, que nesse caso ele vai para um cargo de gestão. Exatamente. Que não tem nada a ver com a atuação dele como médico. Ele tem que formar equipe médica, ele não vai operar. Eu costumo fazer uma analogia muito simples quando as pessoas costumam trazer esse tipo de discussão, que é o seguinte: todo técnico de futebol joga futebol, ele sabe ir para o gol e defender o gol, ele sabe ser um centroavante, ele sabe ser nem todo. Alguns deixaram a carreira de jogador para ser técnico, mas você tem um monte de técnico que nunca pisou num campo para jogar uma bola. E o cara, ele tem grande capacidade de fazer o quê? De reunir uma boa equipe e de criar boas estratégias e monta um timaço.
É mais ou menos isso. Ou seja, você não precisa ser o jogador de futebol, você precisa ser o técnico, saber montar a equipe e saber fazer a equipe jogar o bom futebol. Acho que é mais ou menos isso. Capacidade de coordenação e gestão. Sim. E trabalho de equipe. Se você tem isso, você... E é claro, você, ao estar envolvido com um problema, você estuda com a equipe e soluciona o problema. Você passa a dominar. Porque talvez o que o secretário tenha dito é exatamente isso. Você não precisa ser um brincante de mão boi para ser secretário de cultura, mas você tem que dominar as políticas públicas voltadas para a área. Então, além dessa questão da gente estar abordando a gestão em si, não especificamente a área de atuação que a gente cita aqui das secretarias, esse é um caso que a gente pode falar também sobre essas situações que são muito comuns aqui na nossa área de produção de podcast, que é uma pequena parte de um corte, né, do conteúdo inteiro. E se vocês forem atrás, é uma parte bem pequena que ele fala isso. Pequeniníssimo. É uma frase, não dura 15 segundos. Que viraliza, né? E aí as pessoas elas não procuram o contexto inteiro. Pronto. Tá aí. A Brenda levantou uma questão aqui interessantíssima. E bom que nós que somos comunicólogos, os três, faz muito parte do nosso métier, que é essa ciência muitas vezes ignorada e até banalizada por muita gente. O pessoal acha que... e a gente ouve muito isso de bolsonarista, né? Isso não é jornalismo. O cara nunca viu, não sabe o que é jornalismo. Isso aqui é um jornalista. O cara tá falando besteira lá, o cara tá... Isso aqui é porque tá dizendo o que ele quer ouvir, né? Então, exato. Mas vamos lá. É falar exatamente dessa habilidade que muitas pessoas... Elas ignoram. Vamos lá, eu vou dizer que o secretário Yuri ele foi infeliz na fala dele, porque talvez ele não tenha treinado dentro das habilidades dele uma boa oratória, uma boa comunicação, para saber a forma de dizer o que quer dizer para que não seja mal interpretado. Então, tem muitos profissionais em todas as áreas, professor, que eles ignoram isso, eles treinam, eles se qualificam em tantas habilidades e esquecem essa parte da comunicação, essa parte de saber se expressar. E um outro fato é que hoje em dia nós estamos vivendo essa sociedade de ler manchete e tirar todo o entendimento, fazer o seu próprio recorte da realidade a partir daquela manchete ou a partir daquele trechinho do recorte do podcast que ele viu e que ele leu. O que está faltando para a gente? Onde é que a gente, enquanto sociedade, está pecando? Na questão que tu apresenta, eu vejo dois aspectos. Primeiro aspecto, ela diz respeito à formação profissional hoje no Brasil. Nós estamos hoje numa sociedade que é uma sociedade de mercado, uma sociedade midiática e uma sociedade democrática. A sociedade democrática é caracterizada pelo conflito, ela exige argumentação, né? E mais ainda numa sociedade midiática. Mas ocorre que determinadas habilidades na formação profissional, ela ainda é vista na universidade como se ela fosse uma habilidade de uma área específica. Por exemplo, saber dominar a escrita. É o problema do pessoal da comunicação. Não é. Hoje, todo profissional, seja de qualquer área, a ele é exigido o domínio de todas as linguagens, seja a escrita, a oralidade, o domínio de imagem. Então, há disciplinas que hoje existem no curso de comunicação, por exemplo, que ela devia ser ofertada para todos os cursos, como parte de domínio de linguagens. Porque não tem mais como se expressar, participar da vida pública sem usar imagem, sem dominar a produção de imagem, por exemplo, sem dominar o áudio. E isso hoje tem a ver com formação profissional e participação de vida pública. Um outro aspecto é que, do ponto de vista do debate público no Brasil, tem uma coisa que eu insisto muito e que muitas vezes até colegas nossos, profissionais, esquecem de uma lição básica do jornalismo. Por exemplo, uma questão básica do jornalismo é o contraditório, a experiência do contraditório e a experiência de você ofertar para o ouvinte, o telespectador, o leitor, as versões que possibilitam esse ouvinte formar, ou esse leitor formar a sua própria opinião. Mas o que predomina muitas vezes hoje, nós estamos vivendo nesse processo, é um processo de descontextualização do debate e, ao mesmo tempo, um ouvinte, um telespectador bastante seletivo, com ouvido muito seletivo e com interpretações aberrantes.
Né? O Humberto Eco ele usava essa expressão, que era interpretação aberrante, porque ele dizia assim, tudo bem, cada um, quem interpreta é quem ouve, mas há um limite também para interpretar as coisas. Fora desse limite é uma aberração que você cria. Então, nós vivemos num período da aberração. Você é professor de quê? Eu sou historiador de formação e eu leciono na área de ciências humanas. Sim. Então, leciono disciplinas de antropologia, sociologia, ciência política. A galera da UNDB me mandou mensagem aqui. Acabei de ver ele aqui. A UNDB é ótimo. Assim, tu ensina onde? Qual é a faixa etária dos teus alunos? Eu trabalho no ensino médio e no ensino superior. Já há bastante tempo. Eu gosto muito, inclusive, do meu trampo como professor. Como é tu na sala de aula? Tu fica zangado que se os alunos colocarem, por exemplo, o ar-condicionado em 18, que nunca vai chegar em 18, e tu esculhamba todo mundo? Na minha sala de aula, o ar-condicionado é completamente irrelevante. Nenhum aluno meu vai poder dizer qualquer coisa sobre eu ter dito o que quer que seja pro ar-condicionado. Te falei, isso é coisa de professor de exatas. Quem tem que estar confortável naquele lugar são eles, e eu tô ali para trabalhar. Te falei. A gente tava nessa discussão, porque tem uns 3 vídeos na internet, 3 professores diferentes, surtando em sala de aula com adolescente. Tu sabe o que é um adulto surtar com um adolescente? Sei. É a coisa mais patética que existe. Sim, claro. Surtando porque o adolescentezinho botou o ar-condicionado numa temperatura que, segundo a física e a matemática... Bicho, foda-se, dá tua aula aí. Na moral. Porque, surtando com adolescente. Se você trabalha com adolescente, como docente, você parte do pressuposto que você está obrigando pessoas a fazer uma coisa que elas não querem. A educação é um processo violento por excelência. Nenhuma daquelas crianças quer estar ali. Eu tenho uma filha de 12 anos. A criança não quer estar ali. Ela está ali porque a gente tem uma estrutura social que diz que a gente se educa a partir daquela instituição, seguindo aqueles ritos, com aquela figura do professor, que tem uma autoridade institucional conferida sobre eles. O meu papel é, sobretudo, conseguir, de alguma forma, dobrar a vontade daquelas pessoas de maneira que eles queiram estar ali comigo. Isso vem antes do meu conteúdo, isso vem antes do meu planejamento, isso vem antes de qualquer coisa. Porque se eu não conseguir olhar para a cara daquelas crianças com a cumplicidade necessária para dizer tem um negócio massa que vai rolar aqui, eu falhei. Pô, Bruno, do caralho, bicho. E eu não posso falhar no meu trabalho. Porra, velho. É meu trabalho. Eu levo meu trabalho muitíssimo a sério. Então, se eu estou numa sala de aula, aquele é um espaço sagrado para mim. Quando eu digo que o ar-condicionado é irrelevante, porque para mim é realmente irrelevante. Eu não ligo. Aquelas crianças têm que estar confortáveis, aqueles adultos têm que estar confortáveis. Eu estou ali para trabalhar. E a temperatura não me incomoda, quer ela seja muito alta, muito baixa, via de regra. Nós de não humanas faz muita diferença. Tendo aula na praça dos nossos prédios, debaixo de árvores. É isso, né? Eu tô ali. Então, é muito difícil, porque é o professor que sabe o que ele quer. Os estudantes não sabem o que eles querem. Por isso eles são estudantes, por isso nós somos professores. Só que o que nós queremos não existe sem a participação ativa deles. Então, é um tipo de jogo. Porque eu sei onde eu quero chegar. Não é que eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero que eles cheguem. Só que aí, como eu faço aquele sujeito se dispor a sair do desconforto, porque o processo educativo ele é desconfortável por excelência, o sujeito, os nossos alunos pensam em nota. É uma relação absolutamente assíncrona. Porque os objetivos são distintos. O aluno quer uma boa nota para ser aprovada. O professor quer que o aluno aprenda. Então, é uma relação que existe a partir de uma dissonância de origem, né? Eles querem uma coisa, eu quero outra. A gente é bem sucedido quando eles nem perceberam que eles chegaram onde a gente queria que eles chegassem. Isso, para eles, resulta numa boa nota. Para mim, resulta eu chegar em casa, abrir minha cerveja e dizer, porra, hoje foi massa. Porque eu consegui chegar em algum lugar. E isso me dá um prazer enorme. Olhar no resultado final com os meus estudantes e dizer, desculpa, Breno. Teus alunos conhecem tua obra? Via de regra, não. Não. Caramba, não, tô surpresa porque, agora. enfim, dada a própria natureza da obra, não tá na minha sala de aula. Quando eu estou... os adultos? Acho que eles não estão muito interessados.
uma verdadeira inveja de todos os meus colegas jornalistas quando eu ouço falar no seu nome e todo mundo diz assim, o quê? Tu não foi aluno da professora Zefinha? Eu me sinto excluído porque eu nunca estudei com a senhora, professora. Eu fico muito chateado com isso, viu? Olha, diz a minha amiga professora Li Chang que eu só não fui professora do Papa porque ele é argentino. Mas, em verdade, Israel, é o tempo que a gente tem, essa dedicação ao magistério, à educação e o encontro com muitas gerações, né? E isso me deixa muito feliz, em que pese o reconhecimento do tempo, né? Porque todas as vezes que alguém me encontra, Zefinha, eu fui teu aluno, eu olho assim, meu cabelinho tá meio branco. Reconhecimento do tempo e da qualidade, né? Porque professor ruim a gente não costuma lembrar, não. Só professor bom. Isso é bom de saber, né? Mas é muito interessante, é muito bom. Como é que é a história do negócio do pai e do avô? Não, eu sempre digo em sala de aula, já lá na UFMA, que eu comecei, chegou um certo tempo que as pessoas diziam assim, o aluno ou a aluna suspendia a mãozinha e dizia, professora, minha mãe foi sua aluna, ou então meu pai foi seu aluno. Aí eu, quieta, olhava, oh, que bom, meu amor. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, vai chegar a hora que alguém vai dizer, vovó foi sua aluna. E nesse dia eu reconhecerei, tá na hora de pendurar a chuteira, Zefinha. Já é quanto tempo de docência, hein, professora? Na Universidade Federal do Maranhão, 34 anos. Fora da Universidade Federal do Maranhão, mais de 40 anos. E sempre quis ser professora? Sempre. Nossa. Eu me encontrei com o magistério, eu acho que a vocação do magistério é meio algo que é técnico, mas é sobretudo alguma coisa que vem do espírito, que vem de dentro da gente, porque ensinar é uma arte e uma arte de dedicação. Quando você se encontra com um aluno, eu costumo dizer que eu não me canso. Eu vou dar aula e eu não me canso, verdadeiramente não me canso. É gerações, os encontros, você vai entendendo a vida, você vai olhando a vida pelas gerações que passam por você, o olhar do seu aluno ilumina o seu olhar, você está sempre acompanhando e isso realmente não tem preço. Isso não tem preço. Quando eu vejo alguém reclamando do magistério, eu sei que dá trabalho. Eu sei que é uma profissão que ainda precisa ter o valor que deveria ter. Educar é uma arte, mas é uma arte de muita dedicação. Mas eu sempre me vi como uma professora. Uhum. Eu tenho 2 papéis que eu não posso nunca abrir mão. Eu me vejo sempre como uma mãe e sempre como uma professora. Então isso me faz muito feliz, claro. Quantos filhos, professora? Eu tenho 3 meninas, 1 menino, 3 meninas que já são adultas, 1 menino que também já é adulto, ele é meio temporal, mas é adulto, e eu tenho 2 sobrinhas que criei, então é gente pra caramba. Quem resolveu seguir o magistério? Olha, a minha segunda filha, ela é uma psicóloga, mas ela tem uma boa vocação para o magistério. Inclusive, ela trabalha na área e tem a clínica, mas trabalha na área. As 2 pontas, as 2 mais velhas, são médicas. E diga-se passagem que eu queria que elas fossem professoras. Não interferi, mas queria, né? E o menino está fazendo faculdade, né? A minha sobrinha que eu criei, as 2, uma foi pro profissional logo, já pegou caminho, foi ser uma profissional do mercado, mas não quis estudo com faculdade, e a outra é médica também. Então eu tô devendo, né? Eu tô devendo. Eu espero que meus netos, que aliás eu já os tenho, 5 netos, né? Então eu tô esperando que alguém siga com amor o magistério. Eu já dei aula, sabia, professora Zefinha? Eu já dei aula de comunicação e oratória. Mas o que eu gostava mesmo era quando era palestra, porque eu passava uma semana dando aula e numa palestra de 2 horas eu tirava 2 semanas de aula. Uma palestra de 1h30 eu ganhava o que eu costumava ganhar em 2 semanas de aula. É
isso. Existem essas diferenças, né? Mas gostou de ser professor? Adoro. Ele é ótimo. Se eu tivesse tempo, eu voltaria para a sala de aula. E o que eu gostava de sempre fazer era, tipo assim, nenhuma turma minha recebia o mesmo conteúdo que a turma anterior. Eu sempre dava um jeitinho de... Eu ficava horas na frente do computador preparando aula e eu sempre dava um jeitinho de colocar uma coisa nova. E eu ia buscar o que estava de moda na rede social. Tu te lembras disso? Uhum. Na rede social, no mercado. Eu inseria na minha aula para poder ficar legal, para ficar diferente. Essa é a lógica do bom professor. Essa procura por fazer uma interação, por ficar no lugar do aluno. O que é que ele está vendo? Como é que ele está olhando? O que interessa a ele? Né? Porque você não pode falar para o vazio. Se você não busca, se você não vai, não olha verdadeiramente para ele, quem é essa minha geração? Eu estou em 2023, o que está acontecendo em 2023 com aquela garota que está ali com 20 e poucos anos? O que eu posso... Por exemplo, eu ouço bastante funk. A senhora deve não vem me dizer que a senhora ouve um proibidão. Ouço. Adoro! Eu quero ver o que a galera está ouvindo. Como eu não tenho preconceito, manda proibidão. Sabe quem me traz esse proibidão? Meu filho. Mãe, vamos ouvir um proibidão aqui. Às vezes eu digo pra ele, mas tá demais. Tá demais, porque é muito machismo aí. Eu não tô falando da questão moral, tô falando do machismo. O que mudou ao longo desse tempo? Imagino que seja muito mais fácil, não sei se estou correto, mas muito mais fácil de perceber uma mudança social quem acompanha alunos dentro de sala de aula. Nesse tempo todo, o que foi que a senhora percebeu assim que pode dizer que lhe causou algum espanto ou nada lhe causou espanto? Não, algumas coisas me causam espanto para melhor, para muito melhor. A liberdade que o aluno tem dessas gerações mais recentes. Há uma aproximação muito igual. O aluno ele chega para a gente com muita intimidade, no sentido bom desse termo, não as distâncias, as hierarquias, naturalmente, eu percebo que diminuíram, isso é muito bom. Uma outra questão é que eu vejo esta geração muito menos preconceituosa. Ela é mais diversa, ela aceita melhor a diversidade. Obviamente, há muita coisa ainda estrutural que precisa ser mudada, mas eu percebo uma vontade, um jeito novo. Isso é muito bom. Algo que me preocupa é uma geração que hoje eu percebo que está mais ansiosa. É uma geração que hoje eu percebo que está mais angustiada. É impressionante. É porque o mundo, eu imagino, né? Não estou aqui teorizando, é uma questão muito particular. As coisas estão mais complexas. A vida ficou mais complexa. Né? O Morin fala dessa complexidade. A sociedade é mais complexa. As ações humanas são mais complexas. E isso... De um lado é bom, porque as questões ficam mais complexas, mais fáceis de digerir, obviamente, né? Mas, por outro lado, isso traz um certo peso. Né? Você, por exemplo, pensando como educador, pensando como pai e mãe, há coisas que há 20... Eu sempre costumo dar o exemplo do cinto de segurança. As gerações das minhas filhas, gerações que hoje estão com 30 e poucos anos, 40 anos, são gerações de crianças que andavam no carro de seus pais sem cinto de segurança. Uma porção de criança no banco de trás, sem a cadeirinha. E isso era uma questão cultural, ninguém percebia. Ninguém percebia, porque ninguém queria matar filho, né? De jeito nenhum. Filho é precioso demais, mas não havia isso. Quando a lei chega e nos apanha com um jeito cultural errado,
É um momento de complexidade. A gente ficava discutindo por quê que era obrigatório, por que isso, por que aquilo, até a gente se ajustar a essa lógica. É isso que é complexidade, é você sair de algo que está relativamente aceito e caminhar por um percurso para uma outra lógica, para uma outra sociabilidade. Então, como hoje, por exemplo, as coisas estão de um lado mais simples, porém mais complexas, as redes sociais trazem os mundos para nós, mas trazem ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. E o que acontece com a gente? A gente também quer absorver tudo ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Isso angustia. Isso cria ansiedade. É algo que eu acho que a gente estava discutindo na semana passada, numa aula de psicologia, sobre essa questão das gerações. Então, por exemplo, a geração de Geisel, ela cresceu muito focada em determinados tipos de objetivos, que são objetivos que nós estamos concentrados neles agora, mas a gente tem muito mais distração. Então, por exemplo, teve uma adolescência mais tranquila, pensando nesses objetivos, a gente não. Com 13 anos, a gente estava lendo notícias sobre o que acontecia do outro lado do mundo, e na nossa mente jovem e inexperiente, a gente achava que isso ia afetar diretamente na nossa vida. Então, era sobre a guerra não sei onde, era sobre a economia colapsando não sei onde, e todas essas preocupações, todas essas informações sendo bombardeadas na gente, a gente se preocupando com o que estava acontecendo lá fora, mesmo isso não sendo uma responsabilidade nossa, e ao mesmo tempo tentando focar naquilo que a gente tinha que fazer, como passar E numa nem te faculdade. afetando diretamente, né? Exatamente. Nem te afetando diretamente. Só que só o fato da gente ser bombardeado com informação já traz essa angústia. Então, são questões que não nos cabem, não nos afetam diretamente, a gente está aqui maquinando, pensando nisso e ficando preocupado. E aí, como é que funciona isso para vocês que são professores e estão lidando com a gente, que é extremamente grilado com questões que nem nos cabem, e a gente fica lá preocupado com essas coisas e tentando se concentrar ali numa formação e tentar entrar no mercado de trabalho. Como vocês lidam com essa nossa ansiedade? Há uma questão aqui da ansiedade dos jovens hoje. Primeiro porque nós temos o mercado de trabalho hoje, ele próprio, ele não é claro. Ele não é... Há 20, 30 anos, alguém se formava em direito e sabia que iria ter um espaço bem delimitado. Se formava em jornalismo da mesma forma, relações públicas da mesma forma. Às vezes já formava dizendo, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou seguir tal caminho. Hoje, como diz o Bauman, é uma sociedade líquida. A gente não sabe, você estuda, você se forma, você se prepara, você está numa universidade, mas você não sabe o que vai fazer depois que sair dali. Muita gente, inclusive, não sabe se daí a 10 anos aquela profissão ainda está valendo. Se realmente aquilo que você aprendeu vai valer, sempre vale, porque o conhecimento é indestrutível e sempre vale. Mas eu digo assim, do ponto de vista da formalidade, pode ser que você se forme e daí os sites estão criando aí um monte de coisa. Inteligência artificial está aí criando, fazendo coisas que a gente não imaginava que fosse capaz de fazer. Imagina isso. Então, esse jovem hoje, ele está cheio de indecisões. E como é que ele faz isso? Ele busca, como você falou, ele quer saber de tudo ao mesmo tempo e tudo vai tocá-lo. É por isso, às vezes não tem, você tem razão, às vezes não tem nada a ver com o cotidiano dele. Mas como a agenda pública é caótica, porque não há... Hoje a gente tem, há 20, 30 anos, mais ou menos 20, 30 anos, a gente tinha... Os meios de comunicação tradicionais, eles conseguiam ter o domínio, o monopólio da informação. Eram os grandes meios, derivando para os meios menores e as grandes agências internacionais da notícia. Então, era mais ou menos um fluxo meio que
direcionar. Claro que comunicação social nunca a coisa chega só de um jeito, de uma maneira, mas era mais fácil. E os grandes meios, você acessava uma rede de TV, uma rede de rádio e acessava um conteúdo. Primeiro que hoje todo mundo pode ser emissor. Eu não estou discutindo a qualidade disso, porque também é muito complexo. Mas todo mundo pode ser emissor. E todo mundo acaba sendo um receptor de qualquer informação. Isso gera uma enormidade de informações e muitas delas não são nem da nossa realidade, mas a gente quer saber mais, a gente se angustia, a gente fica preocupado. E daí, como é que lida com isso? Discutindo com esses alunos, trazendo para o chão da fábrica, sabe? Trazendo, está acontecendo isso, são agendas, o mundo, é guerra, é fake news, mas como é que isso vai impactar a nossa vida? Como é que isso vai impactar a sua vida em específico, a sua profissão daqui a 20, 30 anos? O que vai acontecer? Eu acho que esse é o caminho, sem respostas decisivas, porque nós, os professores, também não as temos. A tua filha está com 12 anos. 12 anos, sim. Mas eu vi um lance interessante que tu fizeste, que foi um quadrinho com as sim, fotos da sim, tua filha. Sim. Como é que surgiu isso? Surgiu, foi um negócio que... Tu pegou as fotos dela? A gente pegou as fotos, eu e a Carla, que é a mãe da Isabel. Quando ela estava bem pequenininha, enfim, a gente fotografava a Isabel como pais, né? E não lembro quando foi, mas eu sei que eu comecei a montar umas tiras com aquilo. Umas fotonovelas. Outra coisa que eu adoro, fotonovela. Umas fotonovelas, só que eram tiras em quadrinhos. E de repente eu tava fazendo aquilo freneticamente. E a gente publicou 2 livros, né? Chamam Isabel Comics, que são as historinhas da Isabel bebezinha até os 2 anos de idade. Só que, enfim, com todo um fabulário, é uma forma de dar conta do começo do processo de crescimento da criança, né? Existe uma turma aqui em São Luís, no Brasil todo, que é muito ligada ainda na coisa física da literatura. Né? Por exemplo, a Brenda adora ter livro físico, pegar na mão e tal. A Brenda tá certíssima. Odeio ler pelo computador, celular, tablet, não gosto. Eu gosto do Kindle. Eu me habituei, na verdade, a ler muito no celular, de forma digital. No celular não, que na época comecei no laptop. Por causa de faculdade. Sim. Que aí eram muitos livros e tal, não sei o que lá, e eu preferia ir atrás. E eu ia até encontrar, quando eu não encontrava, eu dava um jeitinho de digitalizar o que encontrava. Porque me poupava espaço, né? Eu levava só o laptop para a faculdade, depois passei a levar só o tablet. Sim. E mesmo até o material que eu pegava em sala de aula, não tinha nada de papel. Sim. Era tudo... Hoje em dia eu não passo mais nada de papel para os meus alunos. Pois Mas leitura acadêmica eu prefiro digital mesmo. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Há coisas que elas... Não tem jeito a gente brigar contra elas, porque elas vão acontecer. Sim. E uma das coisas que aconteceram nesses últimos tempos, que a gente até comentava que 10 anos hoje em dia passa... você tem uma evolução... igual você só alcançava com 100 anos no século passado, né? E aí sumiram as bancas de revista, sumiram publicações, sumiram jornais. E quando falo que essas coisas sumiram, não é que elas deixaram de existir, mas é que elas passaram a existir de uma outra forma. Elas ocupam outro lugar na nossa sociedade. Pois é. Mas a gente é saudosista com essas coisas. Eu, por exemplo, adoro o vinil. Sim. Né? E o vinil, inclusive, está voltando por causa disso, né? Sim. De muita gente querendo. Mas houve um processo de retirada de bancas de revista, ou então elas se transformaram em alguma outra coisa e tal. E é uma briga de uma galera que continua achando que deveria existir e tal. Qual é a tua visão dentro desse contexto todo? É uma pergunta muito ampla, né? Então, eu sou um historiador e edito livros. Então, a minha relação com a coisa antiga... É um cacoete dizer que historiador tem relação com coisa antiga, né? Eu tô falando de mim especificamente. E com o suporte material dessas coisas é muito forte.
Minha casa é cheia de bagulho. Porque eu gosto. Né? Mas isso não quer dizer que eu esteja revoltado porque essas coisas não são mais relevantes para a maioria das outras pessoas. Eu não posso querer que um livro físico faça sentido para os meus alunos adolescentes. Porque para a esmagadora maioria deles não faz. A gente fez um negócio muito doido, que já repararam como é esquisita a ascensão da categoria conteúdo? Ela é indistinta, porque ela trata tudo como se fosse a mesma coisa, conteúdo. Isso para mim é uma questão, porque essas coisas são, ou pelo menos poderiam ser hierarquizadas de maneira a entender que determinado objeto precisa de determinado tratamento. Então é claro que a gente não vai brigar contra isso, mas eu sinto saudades de ir na banca de revista e descobrir uma coisa que era nova, porque eu descobri muita coisa na banca de revista. A experiência de estar na banca de revista, de comprar uma revista, é cara para o meu processo de formação, enquanto leitor, enquanto alguém que vive a cidade. Mas eu não posso querer que esse processo seja caro para as outras pessoas que vieram depois de mim. Porque seria, no mínimo, tolo, né? Porque eles têm outra experiência, eles vivem outras coisas. Então, me entristece, mas eu entendo que a minha dor é minha, a dor é de ninguém, né? Então, é meio pueril advogar pelo retorno de coisas que a gente sabe que não tem condição real de existência no mundo mais.